vim conversar com vocês sobre o processo de criação artística, que vai desde a criação até a sua finalização e concretização na exposição de uma galeria. Escolhi esse tema porque eu sei que a criação artística é um problema que afeta muito o artista. Muitas vezes ele fica muito tempo sem fazer nada e acha que está parado. Ele não está parado. Existe alguma coisa dentro da sua alma que está trabalhando para que um dia ele venha a se expressar. Às vezes a ideia da criação artística brota assim rapidamente e você, em 2 tempos, consegue traduzir aquilo que vem dentro da sua alma. Mas às vezes esse processo é longo, ele é demorado, ele demanda tempo e planejamento, e é sobre este longo processo de criação que eu queria conversar com vocês. Vou falar sobre a minha pessoa, claro, porque é a fonte mais concreta que eu tenho para expor a problemática que eu estou colocando. Eu vim para Teresópolis tem uns 20 anos, mas eu já cheguei aqui com uma ideia de trabalhar com a natureza. E fiquei encantada com a exuberância das nossas matas, da riqueza natural que essa cidade tem. A partir daí, eu comecei a trabalhar em fotografia em cima das árvores, né? Encantada com as árvores. E esse foi o meu primeiro projeto, que foi até rápido, e que eu expus aqui em Teresópolis. As árvores, elas foram colocadas em molduras de cartolina, como essas aqui. Essas molduras são feitas de cartolina, remetendo-se a uma janela, como se pela janela você visse o mundo, né? E usei a cartolina por ser um material leve, não nobre, mas vindo da árvore, né? Porque é papel, né? E gostei de fazer a dobradura, que são coisas que a gente vai aprendendo, é a nossa bagagem que a gente carrega. Bem, eu vou falar um pouco sobre a nossa bagagem antes de entrar no processo criativo em si. Tudo que nós aprendemos é válido. Os cursos de arte que a gente faz, eu fiz videoarte, fiz história da arte, e fiz também muito curso de artesanato. O artesanato vai fazer uma bagagem para o seu trabalho artístico também. Ele é tão importante dentro do processo de criação artística como a própria ideia que você tem do que você quer fazer. Por isso que você vê, eu usei cartolina, fiz dobradura, né? E consegui fazer um trabalho diferenciado, bonito, que foi exposto no Sesc. Essa bagagem é que vai lhe ajudar em todo o seu processo. Com tudo aquilo que você aprendeu sobre arte e artesanato, vai lhe auxiliar, e isso eu vou colocar durante a nossa conversa. Andando pelas trilhas, conhecendo a cidade de Teresópolis, amando esta cidade, eu fiquei com vontade de trazer para a galeria a mata, né? A mata em si. Mas não quis colocar troncos, né? Para você andar nos troncos de árvore, porque era uma linguagem muito direta. Eu queria uma linguagem figurada, bonita e poética. Por isso eu resolvi usar o tecido. Eu resolvi usar o tecido e parti então a procurar dentro das lojas de tecido aquilo que poderia me ajudar a construir a criação do que eu estava idealizando. Dentro da problemática de criação,
eu me deparei com alguns desafios. Eu tinha que eu tinha que dimensionar o meu trabalho. Eu queria fazer uma imersão, uma instalação de 10 por 5, um cubo com 2,5 metros, 10 por 5. Por quê? 2,5 metros, porque é a altura mínima de teto, né? Então, poderia entrar em qualquer tipo de galeria. E a de 5 metros por 10, que seria o retângulo, né? Para que você, entrando no meio do trabalho, você se perdesse do mundo e encontrasse a si mesmo, como acontece quando você anda na natureza, né? Então, eu resolvi fazer tiras de tecidos, né? E com 2,5 metros, e pendurei elas. Aí, outro problema, como pendurar, né? Eu primeiro fiz traves, né? E essas traves, ao pendurar no teto da minha área, eu vi que elas batiam entre si, se embolavam e não servia então para o serviço a princípio. Se eu afastasse muito, ficava muito aberto. Se eu usasse as traves, eu teria que ter 2 ganchos no teto para segurar uma trave. E isso, eu imaginando fazer 30 a 40 traves, você imagina, era muito furo para um teto, né? Então, dessa problemática, eu resolvi então fazer retângulos de PVC de 70 por 40, que 40 é mais ou menos a medida do seu ombro, né, para você passar, né, numa parte mais estreita, e 70 na parte mais larga, com tiras de várias larguras, umas mais grossas, outras mais finas, como são as árvores da natureza. E por que eu quis fazer isso? Eu quis fazer isso pensando no teresopolitano, que não pode ir passear na floresta, né? Por qualquer motivo, né? Eu não vou aqui elencar todos os que podem acontecer. Mas, como eles não podem ir, eu quis trazer esta sensação de floresta para dentro da galeria, de forma que criar naquele espectador que está ali e que passeia na minha floresta encantada e poética de tecido, possa criar uma empatia com a natureza à sua volta. A outra problemática que eu mostrei para vocês, que foi deixar os tecidos caídos de forma que não que você pudesse experienciar a textura deles, sem, no entanto, esbarrar em nada que não seja a textura. Ou seja, fazer bainha nessas tiras iria modificar o toque, a sensação. Então, não deveria fazer a bainha. Sem bainha, o tecido desfia com o passar das pessoas. Eu tinha que resolver esse problema. Então, eu fui me reportar a cursos de artesanato que eu fiz de decupagem de tecidos, em que usávamos termolina para impermeabilizar as bordas e elas não desfiarem, né? Então, peguei termolina e comecei a passar nas bordas. Com o passar do tempo, a termolina acabou e ela não é um material assim tão barato, né? Considerando que eu ia fazer mais de 50 tiras impermeabilizadas. Então, eu usei cola branca. Peguei a cola branca, diluí na água, fiz uma espécie de termolina e passei nas bordas, que deu o mesmo efeito e resolveu o problema que estava à minha frente. Vocês estão vendo que coisas que eu aprendi em outras esferas, eu trouxe para o trabalho artístico. Por isso que é importante, tudo é importante, nada é por acaso. E nós devemos aprender tudo, temos que estar abertos a aprender. Bem, aí eu consegui fazer as tiras e montei um protótipo na minha área para poder ver se deu certo, né? Bem, depois de ter testado e ter dado certo,
eu parti então para procurar a galeria. Eu queria uma galeria que conversasse com o meu trabalho, né? Pensei assim, eu pensei no Sesc, pensei naquela galeria envidraçada da Casa de Cultura, mas passeando em Niterói, eu conheci o Campo de São Bento, e no Campo de São Bento tem uma galeria toda envidraçada dentro da mata. Gente, era tudo que eu queria para estrear o meu trabalho. Mas aí não era tão fácil. Eu tive que, conversando com eles, querendo saber se eu poderia expor ali, eu teria que participar de um edital que sai uma vez por ano, e se eu não passasse nesse edital, poderia me inscrever anos atrás de anos, até que eu conseguisse entrar, né? Fazer um projeto e entregar a eles. Eu fiz esse projeto, entreguei a eles e graças a Deus, eu consegui realmente ser escolhida e fiz a exposição. A primeira vez que eu expus esse trabalho foi na Galeria Pascoal Carlos Magno, que fica em Niterói, no Campo de São Bento. Foi tão bonito, eu vou mostrar para vocês o trabalho. Depois que esse trabalho foi mostrado, eu fui convidada para levar esse trabalho para o Sesc de Niterói. Uma galeria menor, eu tive que botar menos módulos, né? Não tinha céu aberto e deu perfeitamente certo, né? Porque precisa ter um espaço bem preenchido, e deu para preencher a galeria, né? E deu muito certo lá, e eu fiquei muito feliz. Esse protótipo do meu trabalho, para que vocês pudessem ver exatamente como é que ele ficou depois de pronto. Essa foi uma experiência que eu fiz e estou reproduzindo para vocês. Podem ver que os tecidos, eles têm várias texturas. Esse aqui é macio, gostoso ao toque e lembra os marrons da árvore, assim como esse aqui também lembra o marrom da árvore e tem outro tipo de textura. Tem também os verdes, tem também esses tecidos que são mais densos, mais rugosos, como os troncos das árvores também o são, né? Tem aqueles que imitam os animais, como este daqui. Tem outro que imita a cobra, tem aquele imitando cobra. Que essa gama de tecidos, de várias cores e gramaturas, me deixou muito apaixonada. E eu andei por tudo quanto foi loja. Eu não podia ver uma loja de tecido que eu entrava. E comprava tecido. Juntei durante 2 anos tudo isso, tá vendo? Olha, cada um uma cor diferente, tudo remetendo à mata, tudo remetendo à natureza. Então, eu fiquei encantada e quase obcecada pelos tecidos. Tanto que, terminado o meu trabalho, eu ainda entrava sem pensar numa loja e ia procurar tecidos para poder fazer o meu trabalho. Para vocês verem que as problemáticas acontecem e nós vamos resolvendo elas no decorrer da obra, né? Uma problemática que foi a bainha, que eu não queria que tivesse, e não queria que desfiasse. A outra problemática seria como pendurar eles de forma que eles tivessem mobilidade, mas não enrolasse um, se enrolasse no outro, né? Então, são problemas que você, ao longo da criação, você vai resolvendo, né? Isso é muito importante, por isso nós não podemos ter prazo, não podemos ter um tempo para terminar. Nós só terminamos quando realmente acaba o trabalho e ele se torna visível. Agora eu deixo vocês com imagens da exposição montada e um vídeo para que vocês possam online experienciar um pouco da exposição pronta e exibida no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Agradeço a vocês terem me assistido até o presente momento e vou continuar numa próxima etapa, continuar falando sobre a criação e a sua
exibição final. Estamos, nesse momento, encerrando essa primeira parte do meu trabalho, agradecendo a atenção de vocês até agora e digo que vai ter uma segunda parte em que eu continuo a falar sobre esse processo da criação até sua execução. Bem, dando continuidade à nossa conversa sobre o processo de criação até a sua finalização, eu vou falar sobre nosso fio condutor, ou seja, o nosso discurso poético para chegarmos àquilo que nós objetivamos. O discurso poético é construído durante a sua vida dos seus questionamentos, né? Esses questionamentos é que vão criar esse discurso e é o fio condutor para a criação de uma obra de arte. Não basta você ter habilidade e fazer, não é um fazer. A obra de arte, na verdade, é um exteriorizar um pouco que tem dentro de si. Eu já havia falado isso no início do vídeo, né? O que é que nos move? O que nos move é essa força interior, e essa força interior ela tem um discurso. Esse discurso a gente chama de fio poético. O fio poético ele vai funcionar como se fosse uma assinatura da sua alma colocada no seu trabalho. Na verdade, eu acredito que nós possamos ter mais de um discurso poético, né? Eu sei que eu tenho, né? Mas todo o meu discurso poético, ele perpassa a humanidade, a vida, a natureza. Então, eu sei que meu discurso poético está dentro deste campo, né? Que ele vai desde da experiência da natureza, como também ao discurso filosófico na discussão de alguma coisa que nos acontece, né? Isso é muito importante de ser colocado, porque todo esse vídeo que eu estou fazendo com vocês, ele vai fazer exatamente o caminho desse discurso poético. Bem, eu fiz uma colinha para mim, tá? Para poder continuar falando. Bem, então o que acontece? Durante a minha caminhada, desde que eu vim
desde criança, né? E morei em casa, depois eu fui morar no interior do Brasil, depois eu vim morar no Rio de Janeiro, mas morei em casa também, e depois eu vim para Teresópolis. E nesse meu caminhar por dentro das cidades serranas, porque eu andei aqui, andei em Petrópolis, andei em Nova Friburgo, fui nos parques nacionais, tanto lá Cão Sentado, né, em Friburgo, como andei por Lumiar, andei por aquelas trilhas todas que tem ali. Aqui em Teresópolis, me embrenhei por dentro de Canoas, por dentro, esqueci o nome, você vai de canoa, atravessa uma ponte, vai para um outro lado, né? A Prata dos Aredes, que são lugares que têm muita natureza. Andei também pelo Parnaso, né? Pelas trilhas do Parnaso, que eu não sou nenhuma montanhista, viu? Não sou trilheira, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de experienciar, dentro do possível, a natureza e consigo fazer algumas excursões por caminhos leves. Eu não subo pedra. Eu bem que gostaria, mas eu já cheguei aqui sem essa coragem, né? Eu admiro que eu tenho amigas e amigos que, mesmo já até com mais idade do que eu, e que, no entanto, fazem esse tipo de caminhada. Eu não sei, pode ser que um dia até eu consiga fazer. Mas eu estou aqui falando do discurso poético da nossa caminhada, né? Bem, eu andei também pelo Vale dos Frades, por Bom Sucesso, desde que assim que eu me lembre, né? Mas toda vez que eu ando, né? Andava e continuo andando por esses lugares, alguma coisa mexe muito dentro de mim, né? E eu me perdia nesse mundo que eu chamo de fantástico, que a natureza é uma coisa fantástica, né? E eu fotografei muito, a minha alma fotografou durante muitos anos. Eu fotografava com máquina analógica. Essa exposição que eu vou agora colocar para vocês, que é as árvores que eu expus no Sesc, e o que eu falei lá no iniciozinho do nosso vídeo, né, que foram feitos com máquinas fotográficas analógicas. Né? Eu tenho os negativos e elas foram digitalizadas, né, para que eu pudesse preservá-la, né, hoje. Né? Ou seja, nessa época os filmes eles precisavam de revelação. Você fotografava e não via na hora o que você estava fotografando. As surpresas eram inúmeras e até a revelação é um revelar daquilo que você tentou fotografar e às vezes dá muito certo, né? Então essas minhas primeiras fotografias, elas foram analógicas antes da nossa era digital, né? Bem, isso gerou um arquivo fotográfico imenso, muitas álbuns de fotografia. E estavam todos misturados, tão separados não por tema, mas por momentos. E esses álbuns, esse mundaréu de álbuns, eu separei eles por temas. Então, eu tinha tema que eram voltados para escadas, caminhos, cachoeiras, flores, janelas e portas, que eu considerava que as janelas e portas, elas funcionavam como a janela da alma, que são os nossos olhos, aquilo que você vê, né, você fotografa. Né? E também as árvores, né, inúmeras árvores eu fotografei. Aí quando eu cheguei, né, um dia, conversando no Sesc, né, conversei e falei sobre esse projeto, acho que foi para o Dia da Árvore, me parece, né? E eu resolvi então separar as árvores para poder fazer uma exposição bem focada no desenvolvimento da própria árvore, né? Eu fui das raízes, que as raízes tem raízes lindíssimas, né? Troncos que as texturas são maravilhosas, né?
Tem os galhos também, que formam desenhos, né? E fui até o final da vida da natureza, quando a própria natureza se despede de nós e morre, né? Então eu fiz uma exposição nesse sentido. Essa exposição eu vou mostrar para vocês agora. Mostrar para vocês a exposição sobre as árvores. Eu começo pelas raízes, e cada uma tem o seu formato e a sua beleza. Depois eu vou seguir pelos seus troncos, cada um também aventa coisas diferentes, tem suas belezas estéticas. Depois dos troncos, eu vou seguir para os frutos, e dos frutos eu sigo para os seus galhos, retorcidos, também lhe dando visões de mundo diferenciados. E os galhos eu vou para as suas folhas, inclusive as folhas noturnas, e das folhas noturnas eu sigo para a beleza da floração, e da floração nós vamos à sua finalização de vida, nos seus troncos já sem a natureza já morta, que também lhe traz belezas infindáveis. Bem, você vê que eu fiz muito rapidinho esse projeto, né? Conversei no SESC, eles falaram, eu só tenho fotografia de árvore, então eu vou fazer uma moldura de papelão, não de cartolina, porque eu quero botar alguma coisa que seja muito simples, como a natureza é simples, ela não cria complicações, então tem que ser alguma coisa simples, a cartonagem é uma coisa simples, então foi rápido. Mas antes de ser rápido, eu levei muitos anos fotografando, guardando essas fotografias. Elas estavam sendo gestadas, né? E eu nem mesmo sabia o que eu estava gestando, né? Isso é muito interessante colocar, e é bom que vocês participem disso junto comigo, né? Bem, depois dessa exposição, eu parti para trabalhar a água. Eu trabalhei, na verdade, os 4 elementos. E eu havia feito um vídeo sobre o caminho que a água faz, de quando você bebe a água, né, até a hora em que ela volta para o seu copo, né? E eu já tinha feito um vídeo sobre isso. Eu tinha as fotografias dos olhos d'água, aliás, de vários olhos d'água, né? E eu juntei essas ideias, né, do rio, mais os olhos d'água, e isso estava junto, mas não estava junto e misturado, mas não tinha tido ainda uma amálgama, né? Aí fui convidada pelo SESC de Friburgo para fazer uma exposição num espaço muito difícil, que é um espaço que é um mezanino que tem aberturas para a parte de baixo. Então, na verdade, são como se fossem corredores muito largos com guarda-corpo formando uns retângulos, né? E no final tem realmente um espaço maior. Era muito grande. E me perguntaram se eu aceitaria o desafio de fazer um trabalho ali. Eu falei, eu vou fazer um trabalho sobre a água. Olha, aí partiu o contrário. Na conversa que eu tive lá no início, eu fiz o trabalho e fui procurar a galeria. Dessa vez não. Foi a galeria que me pediu que fizesse um trabalho. Mas você vê, trabalho por encomenda não é trabalho por encomenda. Quando você faz um trabalho por encomenda, você tem que botar na frente aquilo que é o seu fio condutor, o seu discurso poético, né? E a natureza, a água, estava dentro do meu discurso poético. Então, eu desenvolvi um projeto, apresentei o projeto a eles, eles aceitaram, foi um projeto muito grande, em que eu coloquei essas, que eu chamei de camafeus, de olhos d'água, que são trabalhos feitos em
acrílico, isso é um acrílico muito grosso, né, plotado, né. Naquela época não existia aqueles sanduichinhos, esqueci o nome, né, que você faz de acrílico, né. Eu fiz, foi uma plotagem, né. Transparente, foi difícil saber quem é que ia fazer para mim, eu queria que fosse feito desse jeito e que ela tivesse a mesma dimensão dos camafeus, que eu também mandei fazer em acrílico, e eu acabei fazendo isso numa empresa em Friburgo, porque o rapaz trabalha com acrílico para mim, mora em Friburgo, e consegui realmente uma empresa que aceitou o desafio de fazer um trabalho exatamente dentro daquela moldura não, daquele suporte, né, ovalado em acrílico. E isso foi feito, ficou muito bonito e esse trabalho rendeu muita coisa. Vamos ver? Vocês reparem que esse trabalho ele foi exposto em vários lugares diferentes. A primeira aparição dele foi inserido dentro desse projeto chamado Liquidando, né, que foi feito em Friburgo, e eu tive a participação carinhosa de uma cineasta e poeta, né, Lúcia Duarte, que me brindou com uma poesia lindíssima sobre a água, e eu pedi e fiz questão que participasse da minha exposição essa poesia, né? E essa foi a primeira exposição sobre o Liquidando, né? Depois disso, eu fiz mais duas exposições com o Liquidando.
você vê que cada vez ele apareceu de uma maneira diferente, né? A primeira vez foi em Friburgo, na segunda foi no Festival de Inverno, junto ao Sesc aqui de Teresópolis, né? Ele foi inserido numa exposição maior, chamada Impermanência, dirigida sob a curadoria, né? Curadoria de Márcio de Paula, né? Nosso grande professor aqui de Teresópolis, né? E ficou muito linda essa exposição. Eu coloquei os meus olhos d'água, remetendo ao aquífero Guarani, e aí vem o discurso que não é só de experiência com a natureza, mas um discurso de preservação da natureza, que é a consciência de que nós temos um aquífero, acho que é o segundo ou o maior do mundo, né, que abrange 7 estados brasileiros. O nosso subsolo de 7 estados é água. Essa água é preciosa. É um bem que Teresópolis, é um bem que o Brasil tem, né? E que nós não temos consciência desse ouro líquido que nós temos, né? E o que falta no mundo nós temos guardado e precisamos ter consciência e preservá-lo como o nosso bem, nosso patrimônio. É o nosso patrimônio natural. Assim como é patrimônio natural, a natureza exuberante que nos cerca aqui em Teresópolis. Nós temos que ter consciência disso, né? E isso é muito importante. Então, essa exposição, eu fiquei muito feliz de chamar a atenção do aquífero Guarani. Vocês podem perceber que esses camafios de água, que eu chamo de olhos d'água, ganhou uma nova proposta nesse tipo de exposição. Ficou com o mesmo diálogo, mas é uma outra proposta. Esse mesmo trabalho, antes da Impermanência, do Márcio de Paula, ele participou também de uma exposição no Parnaso. No aniversário do Parnaso, que eu não estou lembrado agora em que ano foi, eu fui convidada para expor exatamente esses camafeus de água, né? E aí eu também estou mostrando, né, um pouco desse vídeo, eu vou mostrar agora só do Parnaso, né? E vou já falar com vocês. Exposição, vocês vão ver que em outro ambiente, num ambiente de quase ar livre, dentro de um parque nacional, né, ele ganha um outro discurso, apesar de ser o mesmo, né? Inclusive, nessa exposição, ele conversa com a natureza e com o riozinho que passa. Vocês viram como a exposição do Parnaso ficou diferente da exposição da Impermanência e ficou diferente da exposição do Liquidando? A obra é a mesma, mas em cada lugar que ela é inserida, ela tem um discurso diferente. E isso é que mostra que a obra de arte não é uma coisa rígida. Ela tem essa maleabilidade de se adaptar a vários lugares e a vários contextos. Ela não perde a sua originalidade, nem o seu fio condutor inicial, que é chamar a atenção dos olhos d'água, né, que borbulham da terra e que nós não temos consciência dele. Mas você vê que esse trabalho conseguiu estar em 3 lugares diferentes, com propostas diferentes, e ele não deixou de ser o mesmo. Isso é interessante, né? Eu queria deixar isso guardado para vocês. Bem, do Liquidando, eu vou para uma outra experiência que é uma homenagem a Teresópolis Friburgo, a estrada Telefri. Eu, durante um período, eu tive aulas com um professor que foi diretor do Museu de Arte Moderna de Niterói, e João Wesley. Antes dele, tive aula com Lia do Rio. Então, eu comecei, quer dizer, esse trajeto meu artístico teve também esse upgrade, né, junto com professores, né? A Lia do Rio abriu meus olhos para muitas coisas, João Wesley para outras tantas, né? E com a Lia do Rio,
foi formado um grupo em Friburgo e eu era a única de Teresópolis, mas eu ia para Friburgo porque me interessava muito essa discussão teórica, né, prática e teórica ao mesmo tempo, né, e que não é só uma prática, não é só aprender a fazer, né, mas também aprender a olhar, aprender a pensar, né, e aprender a como transformar uma ideia em criação real. Né? Então, com esse grupo, né, chamado MP2, nós fizemos algumas exposições e essa aqui em Teresópolis foi muito boa. Ela foi feita aqui em Teresópolis e foi feita também em Nova Friburgo. Chamava-se Trânsito Serrano. E o meu trabalho no Trânsito Serrano, o que foi? Água. Na verdade, é uma fotografia uma cerca, né, uma cerca de grade de galinheiro, né, e que de manhã cedinho tinha aquelas gotículas em teias de aranha, né, e eu fotografei um pedacinho dela, né, e o que era isso? Era que um arame torcido e que se bifurcava. O que é o trânsito serrano? É esse amálgama entre duas cidades irmãs, que é Teresópolis e Friburgo, que se torcem, se transformam em um, mas se dividem, porque elas têm vidas diferentes, têm históricos diferentes, apesar de serem irmãs. Né? E esse foi meu trabalho de trânsito serrano, que eu vou mostrar agora para vocês. Esse trabalho ele parte dessa fotografia que vocês estão vendo agora, e ele é cortado em tiras, como se fosse uma cortina, sugerindo um trânsito, né? Você vê as pessoas passando, é feito em lona blacklight, que se vê dos dois lados. Eu estou contando todos esse histórico, que é para vocês verem que a criação artística ela sofre influência de ideias, né? Influência da sua própria alma, né? De possibilidade de concretização, né? E muitas vezes nós precisamos exatamente dos amigos, dos outros artistas, de professores, né? De aprender artesanato, de aprender técnicas diferentes, né? Porque com isso tudo junto, nós criamos um balaio de informação, criamos um esteio, né? Um alicerce que nos dá força, consistência para seguir o nosso caminho como artista. E você vê que nenhum trabalho é simples. Todos eles precisam não só dessa estrada que nós percorremos, né, como também de oportunidades, né, e de paciência. Nós temos que ter paciência para que aquilo que nós conseguimos guardar, né, conseguimos arquivar, né, possa um dia se transformar em alguma coisa bonita aos olhos de todo mundo. Eu tenho alguns outros trabalhos que não tem nada a ver com a natureza em si. Bem, tem sim. Eu falei que eu fiz trabalhos com a terra, quer dizer, são as árvores, né, a água, né, e depois eu olhei para o céu. E comecei a fazer trabalhos com luzes a partir do céu. Né? E tenho alguns trabalhos nesse sentido, com fotografias, no suporte de acrílico, porque o acrílico ele vai dar essa dimensão de ar, né? Que é o céu, né? E eu comecei a trabalhar as manifestações da natureza, tipo furacões, vulcões, que são coisas catastróficas, mas que também são belas, né?
Eu nunca fotografei um vulcão, mas eu não estou fotografando vulcão, mas são outras coisas que me remetem a ele, né? Então, você não precisa fazer uma fotografia específica do céu, por exemplo. Eu não estou fotografando o céu, mas luzes que me remetem ao céu, que me remetem ao universo, que me remetem às reações que a Terra, a Mãe Terra, tem em relação ao que a humanidade faz, né? Como ela responde, né? E estamos num momento muito atual e especial, né? Outros projetos, tem alguns projetos que estão mais ou menos prontos, mas não é o caso aqui. Eu estou falando do céu, do ar, né? Porque eu percorri a Terra, fui para a água e depois eu fui para o espaço, né? Pensar na reação da natureza, né? No espaço, em respostas aos nossos atos. E você vê que a natureza, ela é magnânima, ela perdoa. Você vê que a natureza, ela começa a mostrar sua exuberância novamente, e ela precisava desse período para respirar. É muito ruim para a gente a pandemia, mas para a natureza ela tem sido grata a esse tempo de respiro que nós demos a ela. E a natureza é a arte pura. A natureza mostra para a gente que o artista também tem que respirar. E a forma do artista respirar é exatamente esse interregnos entre a ideia de criação e o caminho que ele vai percorrer até a hora que essa natureza vai surgir, que esse trabalho vai surgir, né? Então, isso é um respiro que nós precisamos ter. Nós não precisamos estar criando que nem uma fábrica de obras de arte. Nós temos que fazer. Não. Nós temos que fazer no ritmo que a nossa alma quer. Aquilo que nós queremos mostrar, né? Tem que ser no ritmo do nosso próprio discurso, né? Eu fiz um outro trabalho que eu gostei muito, é um trabalho que eu chamo de papo cabeça, né? Porque vamos sair do onírico e eu fui para a conversa do papo cabeça. E eu fiz uma exposição no Sesc aqui de Teresópolis, chamado O Ponto D. O ponto D, porque o ponto é uma palavra que tem N significados, né? E eu comecei a pensar nesses N significados e comecei a fazer um projeto, né, chamado Ponto D, né? E eu fiz o ponto de equilíbrio, o ponto de tensão, o ponto de encontro, o ponto de transformação, né? Então, tem vários pontos, né? E é uma infinidade de trabalhos que eu continuei fazendo. Acho que eu expus 5 ou 6 trabalhos no Sesc, e ele hoje deve ter 10 ou até mais trabalhos, todos focados no ponto, né? Um ponto de alguma coisa, né? E é um projeto, né? Em cima do vocabulário, né? da palavra ponto. E ele é um processo, e é um trabalho em eterno processo, ele não acaba, né? Eu vou mostrar algumas fotografias desta exposição para vocês. Esse é o ponto do nó, esse é o ponto de reflexão, o ponto de tensão, o ponto de acontecimento. Aí nós temos o ponto do abismo, o ponto do equilíbrio, o ponto de encontro, o ponto de sutura e o ponto da superfície. Além dessas exposições, eu fiz também um passeio sobre a visual art, né? Vocês podem ter notado que o meu viés artístico perpassa muito pela fotografia, não uma fotografia do fotógrafo, aquela fotografia de poses de pessoas,
É mais uma fotografia voltada a uma experiência, né? E da fotografia fui chamada para videoarte, né? A videoarte me encantou, que é a fotografia em movimento, né? Eu depois tenho que fazer um parênteses para falar sobre o movimento, né? E eu fui encantada com essa ideia de movimentar a fotografia, né? Eu parti para projeto de videoarte, fiz um curso no Parque Lage, muito bom de videoarte, e comecei a fazer alguns trabalhos conceituais, né? E outros mais voltados voltado ao redemoinho interno, né? Eu chamei de Vento, Ventando, Ventania, que eu vou expor aqui para vocês, né? E os que são conceituais também, eu vou falar um de cada vez, tá? Então, o primeiro é esse Vento, Ventando, Ventania, que é um trabalho feito da minha sombra. A sombra que a gente não vê e que nos vira de cabeça para baixo e nos volta novamente a nos colocar em pé, né? E por isso que eu chamei de Vento, Ventando, Ventania. Eu vou expor para vocês agora. Seguido desse, eu comecei a fazer alguns vídeos que eu chamo apenas conceituais, né? São transições, né? Entre usei cores, né? Movimento para falar de transições. Ele não tem nenhum discurso interno, é apenas transições, né? Tem um outro que... isso eu não posso mostrar aqui agora. Sobre... não sei se vocês lembram, a história dos mineiros no Chile, que ficaram muito tempo enterrados, né? E foi feito um aparato para poder furar o buraco, para poder retirá-los. E essa retirada deles, eu estava tão impressionada que eu não dormi. Eu passei a noite toda acordada assistindo aquilo e acabei filmando pedaços, porque apesar de eu estar aflita
com o resultado final, né, eu também estava com olhos de artista, olhando coisas que estavam mexendo comigo. Aí eu fiz um pequeno vídeo, né, usando isso, né, falando enquanto o mundo gira, né, quer dizer, enquanto o mundo está girando e nós estamos tendo a nossa vida cotidiana normal, são e salvos, tem um grupo de pessoas que estão em risco de vida, né, mas o mundo continua girando. E isso é que me deixou assim, me deixou chocada comigo mesmo, né? A vida continua apesar do drama alheio. E nós temos que olhar esse drama alheio, temos que ter carinho com ele, né? E por isso que eu fiz esse vídeo, que é um vídeo experiencial, meu para mim mesmo, mas eu vou aproveitar essa oportunidade, vou mostrá-lo. São experiências da minha alma, né, que eu estou colocando nesse vídeo do Enquanto o Mundo Gira. Eu vou passar. Não é as imagens não são as melhores do mundo, porque você sabe que fotografar do computador, as imagens não saem boas, né? Elas têm acho que a pixagem fica diferente, mas eu gostei dele, da ideia dele. Então, na verdade, é uma ideia que eu estou mostrando para vocês, né? Como a gente pode pegar uma ideia. Bem, isso foi o início de ideia. Pode ser que esse vídeo não seja um vídeo que sirva para uma exibição em galeria ou em sala, né? Mas ele é uma experiência, né, que eu vou trocar com vocês aqui para encerrar o nosso papo também, tá bom? Bem, chegamos ao final do nosso projeto, né? Eu agradeço a audição de vocês até o presente momento. Eu tentei abordar exatamente o processo criativo até a sua execução final. Espero ter contribuído para vocês, né? E eu queria também dizer que eu abordei apenas um aspecto da arte, né? Eu abordei só o aspecto da arte contemporânea e não em outros aspectos, porque é um amplo aspecto, né? Que a arte abarca. E foi só esse, eu espero que tenha ajudado vocês, né? Agradeço a presença de vocês também e queria nesse finalzinho falar sobre as galerias, porque as galerias elas são super importantes no desenvolvimento do artista, porque é quando ele apresenta a criança, né? a sua criação, né? E ela é de suma importância e faz parte da vida do artista, né? Aqui em Teresópolis nós temos pelo menos 3 galerias, né, que eu pelo menos conheço. Uma é a Galeria Adolfo Bloch, da Casa de Cultura, que é uma obra muito bonita. É um espaço todo envidraçado,
em sextavado, né? O miolo é sextavado e existem mais 3 espaços que são acoplados também sextavado. A vista de cima, ela é linda, já é uma obra de arte, né? No meio tem um anfiteatro e nesses blocos sextavados no seu entorno, você tem uma galeria de arte, você tem um espaço de dança, você tem o espaço da administração do local, né? Temos também as galerias do Sesc, que são 2, né? Atualmente 2. Nós temos a galeria da Casa Rosa, da Casa Rosada, né? E temos a galeria do Espaço Alpino, que é a coisa mais nova que nós temos na cidade. Mas, assim mesmo, são poucas. Nós precisamos de ter mais espaços, né? Não só anfiteatros para exibição de videoarte e até de dança, né? Só temos, na verdade, 2 anfiteatros, do Sesc e da Prefeitura, e também as galerias, que podem ser particulares. Elas não precisam ser só do poder público. Eu aqui incentivo os particulares de criarem galerias com acesso e propaganda, né, para poder acolher tantos artistas que tem nessa nossa cidade. Bem, é só isso. Agradeço a vocês e até uma próxima oportunidade.